E salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Estou muito feliz que o nosso projeto aí tem dado muito certo, né? E hoje a gente vai estar fazendo então o header do nosso website. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para estar me ajudando. Ativa o sininho de notificação, deixa o seu joinha e não esqueça de comentar. É de graça, gente, vocês me ajudam demais fazendo isso aí, tá bom? Porque tudo isso faz a plataforma do YouTube entender que o vídeo tem um conteúdo bom e ele vai entregar para outras pessoas que têm um interesse semelhante ao seu. Então vamos pro vídeo. Bom galera, como vocês podem ver, tá um pouquinho diferente aqui. Dessa vez eu tô com Windows, mas vai dar tudo certo, beleza? Então antes da gente começar a codar, eu vou estar mostrando para vocês aqui de novo, para vocês relembrar o projeto, tá? Vou colocar 100% aqui. Ó, o que a gente tem que fazer antes da gente começar a codar? A coisa mais importante, a gente tem que fazer uma leitura, como se estivesse fazendo uma leitura de um quadro, né? Então vamos separar essa página por partes, né? Então aqui a gente já vê que é como se fosse um banner, né? Que acontece? A gente vendo aqui, ó. Então qual é a noção que a gente precisa ter? Olha, eu precisava de um container, né? Para fazer essa parte aqui, tá? E dentro desse container eu vou ter que ter um outro container aqui, ó, para minha barrinha de menu, tá vendo? Ó? E outro container aqui, ó, para esse conteúdo meu, tá? A gente tem que trabalhar assim, sempre dividindo por partes, porque senão a gente não consegue chegar no layout final, tá? Então é sempre assim, por exemplo, aqui, ó, como eu disse, a gente precisa aqui de um container só para esse menu. Só que se você for olhar, tem uma parte aqui e outra parte aqui. Então, ou seja, então a gente precisa aqui desse container para esse menu. Só que dentro desse container desse menu, a gente precisa de um container para ficar aqui do lado esquerdo e o outro container para ficar aqui do lado direito, tá? Então, dessa forma que a gente consegue codar as coisas, tá? Então, se você não fazer essa leitura aqui, você não consegue, tá? Se você não fazer essa separação, você não vai conseguir chegar no layout final de maneira fácil, tá? Então agora a gente vai estar criando essa parte aqui lá na nossa página. Então vamos lá para o nosso editor de código. Eu vou estar usando aqui o VS Code, né? O projeto tá aqui do jeitinho que a gente parou. Só o tema aqui que às vezes pode estar atrapalhando um pouquinho vocês. Se caso vocês quiserem que tá lá esse tema aqui, tá? Para vocês, né, acompanhar direitinho, você pode vir aqui, ó, na extensão, né? E aqui você pode estar pesquisando assim, ó, Firefox. Aqui, ó, é esse daqui, ó, tá? Só você clicar e instalar e aplica o tema, tá bom? Não tem segredo. E a outra extensão que eu tô usando também, que é o Live Service, que eu tanto falo aí nos vídeos, tá? Só você digitar aqui Live Service, caso ainda você não tem, é esse carinha aqui, ó, tá bom? Instala ele. Quando você instalar, ele vai estar aparecendo aqui, ó, tá vendo? Eu vou estar aqui diminuindo aqui, tá? Só você tá clicando aqui em cima mesmo, você diminui. E aqui eu vou estar dando um zoom, né, para melhorar para vocês aí, para vocês não ficar cego aí no vídeo, tá? Até exagerei aqui um pouquinho, aí, tá bom. Então a gente vai começar por aquela parte, né, o header, tá bom? Então a gente pode estar vindo aqui, ó, abrindo menor que, digitando header e fecha com maior que. Aqui a gente pode estar dando um ID. Aqui a gente pode estar chamando de header mesmo, mas eu vou colocar em português para ficar melhor para vocês, tá? Então vou colocar aqui um banner, tá bom? O que esse ID faz? Ele é um identificador, igual por exemplo lá no CSS a gente colocou esse nome aqui, ó, body, né, para poder aplicar os estilos, né? Não sei se vocês lembram, aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui também é uma forma também da gente achar quem a gente está precisando, tá? Porém, aqui, ó, quando é ID, a gente não pode se repetir. Por exemplo, eu não posso ter um outro elemento aqui com o mesmo ID chamado banner, tá? Isso não é uma boa prática e é errado, tá bom? Se caso a gente precise de alguma coisa que vai se repetir, então a gente usa a classe. A classe é a mesma coisa, também é outro tipo de identificador. Então aqui no header vai ser um banner, tá? Passei um ID aqui como banner. E aqui a gente vai estar colocando então uma outra div. Aí aqui nessa div a gente vai estar colocando uma classe. Essa aqui vai se chamar menu.
Aqui a gente vai estar criando outra div. E aqui a gente vai colocar uma classe chamada conteúdo. E aqui, ó, para ficar melhor, a gente coloca assim, ó, área menu, tá bom? E aqui, ó, área conteúdo. Assim fica melhor para vocês entenderem, tá bom? Então aqui a gente tem o banner, né, que é o nosso container geral, né, daquela parte que a gente viu. Aqui a gente vai ter aquele container onde vai ficar a barrinha de menu, né? E aqui é aquela parte do conteúdo que eu falei. Então aqui na barrinha de menu a gente tem uma tag específica, tá? A gente pode usar a nave, tá? E aqui a gente vai aplicar uma classe nela chamada menu. Eu não economizo div, tá? Então aqui a gente pode ter uma div, uma aqui com a classe chamada logo, tá? Ou melhor, área logo. E aqui dentro a gente vai ter uma tag de texto normal, mas se fosse uma logo imagem a gente teria que ter uma tag de imagem, né? Mas como é uma logo normal, é só um texto mesmo, tá? Eu vou estar colocando uma tag aqui que não tem semântica nenhum, tá? Semântica eu não vou estar explicando aqui, que isso não é o foco dessa temporada aqui que a gente está fazendo, tá? Então eu vou estar colocando aqui um spam mesmo, porque eu já vou ter um H1 na parte aqui do conteúdo, então que eu vou colocar um spamzinho mesmo, tá? E aqui a gente vai colocar aqui, ó, Narutoso, tá? Ó, Narutoso. Então esse aqui vai ser nosso logo. E aqui, ó, a gente vai criar outra div class. E aqui a gente vai dar o nome para ela assim, ó, de área navegação. Só que não pode ter C cedilha, tá, gente? Navegacão, fica assim mesmo, tá? E aqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar colocando só as tags de link, tá? Muitos gostam de criar uma lista, né? E colocar esses links dentro das listas. Só que aqui, para não complicar vocês, como é um projeto simples, a gente vai estar fazendo de modo sem a lista, tá? Então a gente só usa a tag de âncora, né? De link. Como é que é essa tag? É o A. Então você digita o A aí, dá um enter, tá? Ou escreve isso aqui, né? Abre menor que A, da maneira que tá aqui, tá bom? E aqui, dentro desse A, o que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando as suas tags de navegação. No caso aqui eu coloquei tudo início, 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 porque realmente não temos muito aqui do que navegar aqui nesse site, né? Então vamos colocar assim, ó, início. Então agora você pode estar copiando essa tag e colando ela aqui embaixo, tá? E aqui você pode colocar assim, ó, info, certo? Beleza, por enquanto a gente acabou de fazer nossa parte de cima, ó. Vou estar abrindo aqui, ó, no live serve para vocês ver. Aqui, ó, olha lá, ó, né? O nosso logo Narutoso e aqui, ó, o início e o info, tá? Beleza, vou estar minimizando aqui. Então a gente agora vai focar na parte do conteúdo. Aqui a parte do conteúdo, ó. Só essa parte aqui que vocês estão vendo, ó. Então aqui na parte do conteúdo não tem muito o que fazer, tá? A gente vai estar colocando aqui H1, que é a nossa tag de título, tá? Do conteúdo. Então aqui, ó, no nosso título aqui, ó, lá tá assim, ó, narutoso.com. Você pode colocar o que vocês quiserem aí, tá? Fica à vontade. Narutoso.com. Então dessa forma aqui, ó, a gente acaba de fazer o nosso conteúdo. A única coisa aqui, ó, que tá bagunçada aqui, que na verdade eu mexi, nem reparei, tá? É que aqui, ó, você viu que o meu conteúdo tá centralizado, né? E eu falei que eu queria que ele começasse em cima, né? Eu acabei mexendo e nem reparei, tá bom? Então eu vou colocar aqui flex start. Aí, vou voltar aqui, Aí, ó, pronto. Tá colado aqui em cima, tá bom? Então, esse aqui, gente, é o nosso banner em questão da parte de estrutura, tá? O que acontece? Eu já poderia parar a aula por aqui, né? Para não se alongar, mas para dar aí um ânimo para vocês, então a gente já vai estar começando então a estilizar então esse nosso banner
com o nosso CSS, tá bom? Então, o que que a gente vai precisar? Primeiramente, a gente tem que saber qual é o pai de todo aqui que a gente está trabalhando. Então, é o banner aqui, ó. Então, a gente começa com E, banner. Então, aqui a gente vem aqui no nosso arquivo CSS, né? E aqui a gente pode estar colocando um comentário só para facilitar para vocês, tá? Então, a gente coloca barra, asterisco, asterisco, barra, tá bom? E aqui a gente pode quebrar aqui, ó. E aqui a gente vai estar colocando assim, ó, banner. Ok? E aqui, como é que a gente faz para selecionar, então, essa chave aqui, ó, né? Pelo ID aqui. Então, como é que a gente faz? A gente passa aqui, ó, o hashtag, tá? O hashtag e o nome. No caso é o que? Olha lá, o banner, tá bom? Foi assim. Da maneira que você colocou aqui, é a maneira que você tem que colocar aqui também, tá? Senão não dá certo. Então, é dessa forma, tá bom? Agora aqui no banner, o que que a gente precisa fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa tela minha aqui, ó, compartilhar com essa daqui para ficar melhor para vocês visualizar, tá bom? Que assim vocês conseguem ver em tempo real o que está acontecendo. Aqui eu vou estar tirando aqui, né, para não atrapalhar, tá bom? A gente está mexendo com o nosso arquivo CSS. Então aqui a gente vai começar. Vamos colocar um background color nela só para você ver que a gente está trabalhando realmente naquele container ali, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Aqui ficou ciano. Então o que que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai mexer com os tamanhos. Então aqui, ó, se eu vir aqui, deixa eu pegar aqui mais ou menos uns 500 pixels deve ficar bom. Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar que a gente quer ocupar 100% da tela. Vocês lembram? Ó, o width 100%, ó. Olha lá o que que aconteceu, viu? É mágico, né? Então, e a altura, nosso height, a gente vai estar passando a altura aqui de uns 500 pixels. Aí eu acho que tá legal esse tamanho aqui. Se vocês quiserem diminuir, né, vocês diminuem aqui a quantidade, ou se quiser aumentar, é só aumentar aqui, tá bom? Eu vou deixar com 500 aqui pelo menos por enquanto, tá bom? E já que a gente já notou aqui que deu certo, né? O que que a gente vai fazer? A gente pode estar tirando aqui, ó, essa cor aqui para não atrapalhar a gente, tá? Mas você viu que ela tem aqui o tamanho aqui certinho, né? Beleza. O que que a gente pode estar fazendo agora então? Para adiantar, você tá vendo que a gente tem uma borda aqui, ó. Vou pegar o código dessa cor aqui, vou passar para vocês para ficar tranquilo. A gente vai terminar a formatação desse nosso container aqui, que é o banner, tá? Então a gente vai passar que o nosso display é flex. O flex direction vai ser column, tá? Porque aqui, ó, no nosso layout, ó lá, tá um abaixo do outro, né? Então é column. Porém o justify content é center e o align neither também é center. Quero centralizar geral, tá? Olha lá, pode ver que veio aqui, ó, pro centro. E agora vamos aplicar aquela nossa bordinha só pra gente se achar aqui no nosso container, tá? Border. A gente coloca aqui os dois pontinhos, né? E a gente vai colocar assim, ó. Primeiramente a espessura dela, tá? A gente vai pôr 1 pixel. Ela é do tipo sólida, tá? É como se fosse uma linha direta, né? Solid. E a cor, a gente vai colar aqui essa cor. Porém, a gente tem que pôr aqui, ó, o hashtag, tá bom? Vou salvar. Olha lá, ó. Viu que deu aqui a borda em todos os cantos, né? Porém, não é dessa forma que a gente quer. Então, a gente vem aqui, ó, coloca um tracinho e fala que a gente só quer somente embaixo aqui, ó, o botão aqui, ó, tá? Pode salvar e pronto. Então, aqui agora a gente já tem a nossa barrinha. Tá vendo que o nosso layout já tá começando a se formar? Aqui a nossa barrinha aqui, ó. Tá? Olha lá. Show de bola, né? Então agora o que que a gente pode partir? A gente vai pegar agora então o nosso menu. Aqui no nosso menu, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê aqui? Área menu. Vamos copiar aqui esse container geral, tá? A gente tem que ir assim, tá? Tem que ter paciência mesmo. Aqui, ó. Beleza. Aí aqui. Área menu. Agora, quando é classe, aqui ó, tá vendo que é classe? Para você selecionar ela, aí já não é com hashtag, é com ponto, tá? Então você coloca um pontinho quando é classe, tá bom? Área menu. Então a gente abre e fecha a chave normalmente, né? E aqui primeiramente, ó, eu vou colocar de novo um background color aqui para ajudar vocês, tá? Ó. Ali, ó.
Viu com o que a gente está mexendo? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um widget, tá? De 100%. Display flex. Seu flex direction pode ser column, justify content center e align item center, tá bom? Isso. Só que aqui ainda, ó, vou tirar aqui, né? Vou recortar aqui, vou salvar, pronto. Só que aqui ainda não é o nosso container de menu, tá? Então nosso container de menu é esse daqui, ó. Esse aqui é só um container geral, tá? Dele. Aqui mesmo que vai ser o menu. Então, o que a gente faz? A gente volta aqui, né? Então agora a gente vai selecionar somente o menu. Ponto menu. Aqui eu vou colar aqui de novo a cor, ó. Tamo aqui, tá? É o conteúdo, a partir do conteúdo. Então o que a gente vai fazer? A gente de novo vai passar o widget 100%, né? O display é flex, seu flex direction é column, seu justify content é center e seu align item também é center. Porém, o que acontece aqui, ó? Agora sim nosso menu tomou uma forma aqui, né? Porém, eu não quero que esse conteúdo aqui fica um abaixo do outro. Eu quero que fique um do lado do outro. Quando é assim, então a gente tem que passar que a gente não quer coluna. A gente quer isso aqui, ó, row, tá? Olha lá, agora ficou um ao lado do outro. Agora, como a gente passou row, o justify content agora ele não está trabalhando mais no Y, agora ele passa a trabalhar no X, tá? E o align item passa a trabalhar no Y. É uma inversão assim mesmo, tá? Mas com o tempo você acostuma. Se é column, tá? O justify content está trabalhando assim e o align item assim. Se é row é o contrário, tá? Se é row, o justify content está trabalhando no X e o align item está trabalhando no Y, tá bom? Eu quero que ele coloque cada um aqui numa ponta. Então, como é que a gente faz? A gente vem cá, ó, apaga center e passa assim, um space between ou between, tá? Desculpa aí pelo meu inglês horrível, tá? Olha lá. Nesse momento, então, a gente acaba de ter a nossa barrinha de menu aqui, ó, tá vendo? Com um item separado um do outro. Aí, para ficar legal, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um padding, tá? Qual é a diferença do padding para a margem? A margem, se você aplicar uma margem, ele aplica por fora. Por exemplo, se eu aplicar uma margem de 12, ele vai descolar desse carinha aqui, ó, com 12 de distância. O padding é o contrário da margem, ele trabalha para dentro, tá? Então, é como se ele enfiasse essa margem aqui, porém aqui para dentro do próprio container, tá? Então, aqui eu vou estar passando aqui, ó, um padding de 24 pixels, para vocês entenderem. Olha lá, viu o que aconteceu, né? Porém aqui no nosso layout não é de 24 pixels, é isso mesmo. Aí aqui, ó, o que acontece agora? A gente só precisa, né, dar uma distanciada aqui um do outro aqui, ó, para ficar bacana, tá? Aí, como então a gente vai trabalhar com margem aqui também nos nossos elementos aqui, ó, o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente deixar com 24 de pad, vamos deixar somente com 12, tá? Ele vai mesmo diminuir aqui, tá bom? Aí agora a gente volta aqui então, ó. Agora a gente vai pegar aqui dentro do nosso menu, tá vendo aqui, ó? Área logo. É sempre a mesma coisa, gente. Aqui, ó. Vem cá. Seleciona ele, que ele é uma classe, né? Então coloca o ponto. E aqui você vai passar que você quer o display flex. Pode colocar só justify content center, align item center. Mas vamos supor que futuramente vai ter mais coisa. Então vamos colocar aqui que a direção desse cara vai ser flex direction row, né? Que se tiver alguma coisa vai ser um do lado do outro aqui, tá bom? A gente já deixa assim preparado, tá bom? Beleza, nada aconteceu, né? Porque a gente ainda não trabalhou com o elemento aqui, a gente trabalhou com o container dele. É isso que é bacana pra gente entender, tá? Então aqui, ó, trabalhei com o container dele. Então agora eu vou selecionar ele. Então eu vou colocar aqui uma classe nele chamada logo, tá bom? A gente volta no nosso CSS e então agora a gente vai selecionar esse logo. Teria uma forma aqui mais eficiente para selecionar esses caras sem precisar ficar instanciando toda hora esse monte de classe, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com simples, tá bom? Então aqui na nossa logo, a única coisa que a gente vai falar é que aqui, ó, se vocês observar, é bold, tá? A fonte aqui é mais grossinha, tá bom? Então a gente vai passar o que?
a gente vai falar que o nosso fonte, o weight aqui, ó, não sei como é que se fala isso aqui, tá, gente? Eu realmente sou péssimo no inglês. E a gente vai colocar aqui, ó, bold. Olha lá, pode ver que ele ganhou mais peso aqui, né? Agora, o que que acontece? E a gente vai também aplicar uma margem nele, tá? Uma margem de 12 pixels, tá? Olha lá, viu que automaticamente aqui já aumentou a largura aqui do container, né? Em geral aqui. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com a margem de 12, tá? A margem, como eu te falei, é por fora. Então agora só falta aqui esses carinha aqui, ó, desse lado aqui. Então a gente volta lá no nosso CSS, pega aqui, ó, área de navegação, volta aqui, a gente seleciona ele, área de navegação, e a gente vai fazer a mesma coisa, porque ele é o ContainerPy, né? Então, ó, display flex, seu flex direct row, aquela mesma coisa, justify contra center e align inter center, tá bom? Beleza, aqui ó, pode ver aqui que estão grudados, né? Então agora a gente vai trabalhar com esses carinha aqui, ó, que são os links. A gente trabalhou com o container deles, né, a caixinha deles, e agora a gente vai trabalhar com eles em si, que é o link, tá bom? Então aqui a gente pode estar colocando assim, ó, uma classe, tá, chamada link. E aqui a gente pode estar criando outra classe com o mesmo nome, tá? Link, é aquilo que eu falei. A classe ela pode se repetir, tá? Porque você quer usar o mesmo estilo para mais elementos que forem igual, entendeu? Só o ID que não pode se repetir, tem que ser único, tá bom? Então aqui a gente colocou uma classe de link. Quando eu mexer aqui, ó, com essa classe aqui de link, você vai ver que a gente vai mexer com os dois, tá? Então aqui, ó, a gente vai selecionar ele, ponto link. E aqui o que acontece? Então a gente vai dar uma margem ali, ó. A gente pode colocar assim, ó, margem de 12 pixels, tá, gente? Olha lá, distanciou um do outro, tá bom? Agora tem uma coisa aqui que é interessante, né? Primeiramente aqui, ó, se você voltar aqui, você vai ver que também a fonte é grossa, né? Então a gente tem que vir cá, colocar de novo aquele fonte, o weight aqui, ó. E a gente vai colocar bold, ok? Então, olha lá, pode ver que ficou mais grossa, né? Porém, vocês percebem que aqui tem um tracinho e lá no original não tem, tá? Por que isso acontece? Toda tag de link por padrão aqui no HTML, ele já tem esse tracinho aqui embaixo, tá? Então, para resolver isso, o que a gente já faz? Vamos deixar um reset aqui já, ó, tá? Cadê aqui? Vamos passar aqui, ó, que o text decoration, que é decoração de texto. Vamos falar que é none, tá? Que a gente não quer nenhuma decoração. Olha lá, pronto. Tá vendo? Top, né? Então agora, o que a gente já pode fazer? A gente já pode tirar essa cor aqui de fundo. Eu só coloquei para vocês verem, né? Que a gente estava trabalhando de fato aqui com esses caras, tá? Então vou vir aqui, ó, olha lá, o menu, né? E vou remover. Pronto. Vai ficar assim por enquanto, parecendo que tá bugado, mas não tá bugado, tá? Já já a gente vai botar a nossa imagem aqui de fundo, ok? Então agora faltou a gente fazer o que? Nosso conteúdo aqui, ó. Então a gente volta aqui, né? Aqui, ó, área, conteúdo. E aqui, ó, a gente já pode também dar uma classe, tá? Vamos chamar de título principal, ok? Então vamos voltar aqui. Primeiro a gente vai trabalhar com o container dele, que é a área conteúdo, tá? Então a gente vem aqui, seleciona área conteúdo. E agora o que a gente quer fazer? Primeiramente, a gente quer que ele ocupe 100% da tela, né? Então, o width 100%, tá? O seu display é flex, seu flex direction é column, justify content center e seu align inter também é center, porque eu quero que ele centralize o conteúdo aqui, tá bom? E aqui, no nosso título principal, a gente vai selecionar ele, ó, ponto título principal. E aqui a gente então vai passar a formatação igualzinho tá aqui, ó, a cor, né, é aquele mesmo laranjinha, né,
ele tem mais ou menos 64 tamanho, tá? Em pixels. Então o que que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar passando assim, ó. Primeiramente de tudo, a gente pode estar falando que o nosso fonte, o weight, vai ser bold, né? Que lá é grossa a fonte. Nosso font size, que é o tamanho da fonte, a gente vai estar passando 64 para ficar igualzinho que tá lá, tá? Ó, pode ver ali, talvez eu tô até exagerando, tá? Porém, o seu color vai ser essa daqui, porém tem que colocar o hashtag, tá? Aí, isto. Pode notar que aqui a fonte tá mais gorda, né? Mas ela tá mais gorda porque a fonte aqui é diferente, tá? Então, o que que acontece? Por isso que a daqui vai ficar um pouquinho mais fina, tá bom? Mas não vai atrapalhar não, tá? Qualquer coisa, se você ficar muito incomodado aí, né? Você pode até aumentar mais o tamanho dela, mas no meu caso aqui eu não tô incomodado. Então, beleza. Então, o que que falta aqui, ó? Percebe que eles não estão grudados um com o outro, né? A nossa barra de menu realmente ela tá aqui em cima, tá? A gente tem várias formas de fazer isso, tá? Colocando a nossa barra aqui do jeito flutuante, mas não é o caso. A gente vai fazer de uma maneira simples, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, ó. O nosso banner, como a gente está trabalhando ele em modo coluna, não é? Aqui é o menu aqui e o conteúdo aqui embaixo, então ele está em coluna. Existe uma propriedade que a gente passa chamada flex, somente flex, e a gente pode colocar o seu valor como 1. E o que que esse cara faz? Ele pega todo o conteúdo e só respeita o tamanho aqui, né, dos componentes que estão aqui do lado dele. Então, por exemplo, ó. Então, qual é o container que a gente quer que ocupe o maior espaço aqui? É esse conteúdo aqui, né? Porque a barrinha tem que subir. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui nessa área conteúdo, ó. Aqui, ó, área conteúdo, a gente vai falar que ele vai receber um flex 1. Olha lá, ó. Mágico, né? Simplesmente ele subiu. Entendeu por quê? Esse flex 1, como esse container que é o banner aqui, ó, ele tá trabalhando em modo coluna, o que acontece? Quando você passa flex 1, esse container aqui, ele entende que ele tem que ser maior, que ele tem que tomar todo o espaço, porém ele vai respeitar, né, o que tiver ao lado dele. Então, no caso aqui, essa barra de menu, como ela só ocupa pouco espaço, então ele toma maior espaço aqui, tá bom? Então, dessa forma, pra gente aqui finalizar com chave de ouro aqui o nosso banner, tá? A gente pode estar colocando aqui somente agora a nossa imagem, tá bom? Eu vou exportar essa imagem e eu já volto, tá bom? E aqui agora que eu já exportei a imagem, tá? Fiz o download, você faz o download da imagem aí, que eu vou deixar disponível para você, tá? Você pode estar expandindo aqui, ó, essa parte do seu VS Code, né? Abre aqui essa pastinha aqui, ó, se ela tiver para cá, tá? Porque tá fechado. Então você clica nela e abre. Volta aqui, ó, pega a sua imagem e arrasta, tá bom? Aqui, ó, não vamos deixar esse nome bagunçado aqui. O que que a gente vai fazer? A gente pode dar um nome assim, ó, de BG, ok? Pronto. Ela quase não dá pra ver porque ela tá com a opacidade diminuída, tá bom? Eu deixei ela assim para facilitar, pra gente não ter que ficar mexendo com muita linha de código para fazer o efeito que tá lá, tá bom? Então, se você pegar outra imagem, é só você mexer na opacidade da imagem e deixar ela em 5%, tá bom? Vai dar o mesmo efeito. Então, agora como é que a gente faz? A gente vem aqui no CSS. Aí, primeiramente, o que a gente precisa saber? Quem é o container pai? Esse header aqui, ó, esse banner, né? Então, a gente vem no banner, porque ele é geral, o container geral, né? E a gente vem aqui nele, aqui, ó, banner, e a gente vai aplicar assim, ó, background, imagem. Aí aqui agora a gente vai passar o caminho, tá? Então, você coloca assim, ó, URL, né? E aqui você bota as aspas, tá? Não precisa, mas em alguns casos é preciso, tá? Então, sempre coloca, tá? Você nunca vai ter problema. Ok? E aqui então você vai passar o diretório da imagem. Só que a imagem, ó, não tá aqui igual os outros arquivos. Então primeiro a gente precisa passar a pasta, ó. Olha lá, ó, assets. Olha lá, até apareceu aqui, ó, assets, barrinha, né? Você coloca a barrinha aqui, olha lá, ó. E agora você seleciona a imagem, ó, BG aqui, ó, PNG, tá vendo? Vou dar um clique. Vou tirar aqui essa barra, tá? Para não atrapalhar e vou salvar. Olha lá. Show de bola. Então aqui nesse momento a gente acaba de ter o nosso header aqui, ó, tá vendo? Aqui tá dando a sensação que ele é um pouquinho mais, né, mais alto aqui assim, ó. Então a gente também pode até dar uma aumentada aqui, ó, vem cá no banner, né, que é o principal, vamos colocar 600, tá bom? Olha lá, ele aumentou um pouquinho, mas eu acho que não é 600 não, uns 550 por aí.
Aí o que que acontece? E dessa forma que você fez, olha o que que vai acontecer com o seu projeto. Ó, ele já ficou praticamente quase todo responsivo. Só que passou aqui, ó, foi a questão aqui da fonte aqui, ó. Mas isso aqui depois eu vou ensinar vocês a resolver, tá? Tá? Então quando você ouvir falar de responsividade, é isso aqui, ó. É quando você aumenta um projeto, ó, independente do tamanho, ele vai se comportar bem, entendeu? Aqui a única coisa que quebrou foi a fonte aqui no meio, mas a gente vai resolver isso daí, tá bom? Beleza, então agora que a gente já fez o nosso reader aqui por completo, tá bom? Eu espero vocês para a próxima aula e eu espero que sinceramente vocês tenham gostado, tá?